Gênesis capítulo 2. Isto. Então vamos lá. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado, em qual dia? 7º dia, a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Bom, creio que esta é uma temática que é muito conhecida e já dominada pelo meio adventista e por aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Então Deus faz aqui 3 coisas. Deus abençoa, Deus santifica e Deus descansa. Agora, algumas pessoas questionam assim, não, mas tudo bem, está escrito aí que Deus descansou no 7º dia, mas o 7º dia pode ser qualquer um, então eu escolho o meu 7º dia. Será que é assim? Vamos lá então em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Porque aqui o texto diz apenas que Deus abençoou, descansou e santificou o dia 7º. E por causa disso algumas pessoas dizem assim, bom, é só você escolher o seu dia. Então se o seu dia 7º é a segunda-feira, a quarta ou a quinta, não importa, contanto que você descanse, que você deixe as suas ocupações, os seus afazeres, as suas preocupações e consagre esse dia para o Senhor e Deus vai aceitar. Bom, se fosse assim, aleatório para que cada um escolha, Deus não precisava ser específico, certo? Então não podia ter deixado lá. Não, é só o 7º dia. Mas vamos então em Êxodo capítulo 20, porque ali ele deixa claro. No verso 8 diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então veja que ele já está começando a dizer que a mesma obra que Deus fez lá na criação, agora nós devemos também repeti-la porque ele tornou esse dia santo e por causa disso nós devemos então santificá-lo. Aí ele diz, 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é qual dia? É o sábado do Senhor teu Deus. Então aqui o texto não deixa dúvida. Então Deus aqui lhe foi bem claro. Ele não deixou aberto para dizer assim, você escolhe qual dia você quiser. Não, ele determinou qual é o dia que nós deveríamos descansar. E neste dia ele tem uma bênção especial que nenhum outro dia tem. Amém, irmãos? Eu quero lhe provocar um pouquinho e recomendar um livro chamado Viagem ao Sobrenatural. Este livro, Viagem ao Sobrenatural, tem até aqui na classe dos jovens. Você pode até buscá-lo ali para ler. Tem ali uma pequena biblioteca que você pode buscar. O autor é Roger Morneau. Conta a história dele quando ele é um satanista e ele vive acreditando que o Deus a qual ele servia ali era o Deus verdadeiro. Mas um colega de trabalho começa a apresentar e falar da mensagem de Deus para ele, mas numa dessas sessões satanistas você lê lá no livro e o testemunho dele. Desce então um agente demoníaco, toma posse então daquele líder que está conduzindo a reunião, tem uma possessão demoníaca, e ele começa a descrever as igrejas que foram enganadas, que eles colocaram falsos ensinos dentro das suas doutrinas, dentro do seu ensinamento. E aí, uma das pessoas lá perguntou, e quanto aos adventistas? Aí o demônio respondeu através da pessoa, falou assim, bom, os adventistas nós não conseguimos enganar porque Deus concede para eles uma bênção especial, porque eles guardam o dia de sábado. Ele então ficou surpreso e logo depois descobriu este amigo que estranhamente guardava o dia de sábado. E eles começaram a receber estudos bíblicos, depois você vê a história. Mas o que eu quero reforçar aqui é
que Deus entregou uma bênção especial neste dia, que nenhum outro dia tem. Então você pode dizer, mas eu posso escolher o dia que eu quiser. Você pode até escolher. Mas primeiro, que não é a ordem de Deus. E segundo, que não tem a bênção de Deus. Eu creio que todos desejam a bênção de Deus, não é? Mas eu prefiro estar numa posição... Fala assim, não, o que você prefere? Você prefere estar na misericórdia de Deus ou você quer estar na bênção de Deus? Eu prefiro estar na bênção de Deus. Hoje nós vamos avançar um pouquinho nas evidências que Deus nos dá sobre esta bênção que Ele colocou no dia 7º, o dia de sábado. A humanidade já tentou por diversas vezes, mudar o dia da semana, ao invés de 7, para outros números. Veja, o número 7 é muito significativo. Nós temos 7 dias na semana, nós temos 7 notas musicais, nós temos 7 cores do arco-íris, tantos outros. Você vê, o ciclo mensal, ele é regido por que astro? Qual astro que determina a mudança dos meses? Qual? A lua. Qual é o astro que determina a mudança de um ano para o outro? Qual é o astro? O sol. Qual é o astro que determina o ciclo semanal? Nenhum. Não há nenhuma referência, não há nada na natureza que aponte para um ciclo de 7 dias, como há um astro ou um planeta, alguma coisa, um sol, que determine o ciclo de 7 dias. Contudo, todas as culturas, em todo o mundo, independente se era uma tribo isolada, se era uma tribo indígena ou algum povo isolado, quando ele entrava em contato com esta sociedade que nós hoje conhecemos, também tinha o mesmo ciclo de 7 dias. Como isto é possível? Isto também é uma das evidências do processo da criação, que Deus estabelece o ciclo de 7 dias. E eu não estou falando que essas tribos ou grupos étnicos eram religiosos, não. Mas sempre quando é encontrado algum lugar, sempre tem um ciclo de 7 dias. E como esses lugares estabeleceram um ciclo de 7 dias, sendo que não há nada que determina ou que rege um ciclo semanal de 7 dias. Na França, tentou-se alterar, após a Revolução Francesa, num processo de querer anular a Deus, que você conhece a história do que foi se tentado fazer ali. Então, eles lembraram assim, mas o ciclo de 7 dias reporta-se a Bíblia para um Deus Criador. Para as pessoas esquecerem que há um Deus Criador, vamos fazer uma semana de 10 dias. E assim eles fizeram. O que aconteceu? Não deu certo. Por quê? As pessoas começaram a ficar doentes. Elas passaram a adoecer muito mais. Não deu certo. E voltaram logo depois, então, para o ciclo de 7 dias. A União Soviética também tentou fazer a mesma coisa. De acordo com a ideologia comunista, eles também queriam apagar Deus da história. Então eles mudaram um ciclo da semana. Ao invés que eles já tinham visto, então, a experiência francesa, os franceses não deram certo, eles tentaram aumentar para 10, não funcionou. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de aumentar, vamos diminuir. Agora a União Soviética, então, diminui o ciclo semanal de 7 para 5 dias. Também não deu certo. Depois eles aumentaram para 6. Também não deu certo. Por quê? Deus estabeleceu um ciclo semanal de 7 dias. E agora eu vou dar outras argumentações para afirmar o seguinte: este ciclo semanal está na natureza e também está em você. Vamos seguir um pouco. Afinal, aí está um calendário soviético,
representando, demonstrando, né, a semana em 5 dias. Esse era o calendário. Quando se tentou diminuir e apagar a experiência ou a lembrança de um Deus criador que criou o céu e a terra em 7 dias. Cada dia da semana, em geral, nas culturas, eles estão aí para lembrar de algum planeta ou algum deus pagão. Porque muitos desses planetas colocaram o nome de deuses pagãos. Por exemplo, em espanhol, ele está muito bem claro isto. Por exemplo, ali a segunda, lunes, se reportando a que astro? A lua. A terça, martes, que é em referência a Marte. Miércoles, Mercúrio. Jueves, Júpiter. Viernes, Vênus. Então, eles estão apontando para algum deus pagão que também foi colocado no nome de algum astro, de algum planeta. E assim, os nomes dos dias da semana foram sendo dados. De onde surgiu, apenas uma curiosidade, onde surgiu no nosso vocabulário português, segunda-feira, terça-feira. Por que tem esse feira aí? Sabe por quê? Entrou na tradição da seguinte maneira: quando chegava na Semana Santa que antecedia a Páscoa, as pessoas tinham várias celebrações na igreja e os feirantes, os comerciantes, se aglomeravam na frente da igreja para fazerem negócios. E por isso que chama o quê? Segunda-feira, terça-feira. Como se a primeira-feira passou, agora é a segunda-feira, é a terça-feira. Para o quê? Para os negócios, para fazer vendas ali que os feirantes vinham para negociar. E assim entrou este costume no nosso calendário. Agora eu quero afirmar o seguinte: o nosso relógio biológico. Nós temos um relógio biológico. Veja que Deus colocou ciclo no universo. A Lua estabelece esse ciclo lunar que altera o nosso calendário mensal. O Sol estabelece outro ciclo na qual altera as estações e também o nosso ciclo anual. Então tem um relógio que Deus controla, mas em nós também há um relógio. Veja, é muito conhecido o ritmo circadiano, que é um ritmo biológico de 24 horas. E alguns hormônios são liberados em horários bem específicos. Vamos lembrar aqui. Tem o cortisol, que é liberado para você acordar. Tem até alguns tipos de exames que tem, aí eles marcam um horário para você ir lá retirar sangue. Por quê? Porque se passar muito, acabou. Nós também temos um ciclo biológico natural de 24 horas. A melatonina, que é assim colocada, para desenvolver o sono, para provocar o sono, tem um ciclo específico que Deus assim determinou. Isso nós já sabemos. Só que a ciência descobriu há alguns anos um outro ritmo que nós temos no nosso corpo, que é chamado o ritmo circasseptano, que é um ciclo de 7 dias. Não por acaso, em nós também há um ciclo de 7 dias. Descobriu-se, interessante, que esta alga em específico, ela tem exatamente um ciclo de 7 dias. Um ritmo que exige um descanso de 7 dias dentro de nós. É isso que a ciência foi descobrindo. E é uma das grandes surpresas que surgiram na cronobiologia moderna. Algumas coisas. Primeiro, o resfriado se passa em quantos dias? 7 dias. Transplantes têm um ciclo específico de 7 dias.
A taxa de mitose, a divisão celular, tem um ciclo também de 7 dias. O teor de ácido no sangue, nas células vermelhas no sangue, na frequência do batimento cardíaco, na temperatura oral, na temperatura da mama feminina, na taxa entre os neurotransmissores, a noradrenalina e a adrenalina, tudo tem ciclo de 7 dias. E no aumento e diminuição do hormônio e enfrentamento de estresse. Deus colocou em você o mesmo princípio que Ele colocou na natureza e na criação. Pesquisas colocaram esta citação. Este autor, Jeremy Campbell, ele disse: o ritmo circasseptano é uma das grandes surpresas que surgiram na cronobiologia moderna. Não se sabia. De onde vem isto? O nosso Deus Criador colocou dentro de você também aquele mesmo ciclo de 7 dias estabelecido na criação. Ainda, pesquisas indicam uma associação positiva entre o descanso no 7º dia, tá? Não é qualquer um. No 7º dia da semana e a longevidade humana. Observou-se que indivíduos que descansam no sábado têm uma expectativa de vida maior que os outros que não o fazem. Eu vou voltar nesse estudo mais ao final. Porque aí já não serei eu que vou falar. Vai ser uma outra pessoa. Bom, mas vamos então para a Bíblia. Retornar aqui. Em Isaías capítulo 58, eu já deixei o texto aqui na tela. E nós podemos ver aqui. A Bíblia diz como guardar o dia de sábado. Dá alguns detalhes, dá algumas orientações. Diz lá: se desviares o teu pé de profanar o sábado, ou se desviares do sábado o teu pé e deixares de profanar o meu santo dia, se considerares o sábado um dia deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares não seguindo o teu próprio caminho, não fazendo a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei que você cavalgue sobre os altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. Quem disse isso? Foi o Senhor quem falou. Não é o padre, não é o pastor, não é o bispo, não é o líder religioso. Foi o Senhor quem disse que Ele vai lhe abençoar. Ele está repetindo aqui. Você lembra que Deus falou que você deve descansar no 7º dia? Porque Ele descansou. Aqui está falando por quê? Porque Ele abençoou. E como Ele abençoou este dia, aquele que assim guardar a ordem do Senhor, Deus vai fazer o quê? Deus vai também abençoar. Amém? Às vezes a gente pergunta na rua, né? Quem quer receber uma bênção do Senhor? Todos querem. Mas quando você diz, então, guarde o sábado, eles ficam meio aturdidos porque eles não sabem. Eles não conhecem a bênção. Mas nós somos levantados para pregar, para anunciar e espalhar bênçãos, irmãos. Amém? Ezequiel 20, verso 12, também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, os santifico. Pastor, tudo bem, eu entendi, mas a maioria dos cristãos não guarda o sábado, eles guardam o domingo. Por que isso acontece? Na cultura religiosa atualmente, como que aconteceu isto? Brevemente, não vou apresentar muitas informações, não é o caso aqui, mas se você desejar, você pode participar de nossa classe bíblica às 18h30, que aí você pode conhecer, perguntar e terá mais detalhes de tudo isso que está sendo falado em cada domingo aqui. A adoração ao sol em Roma era uma prática antiga, porque era em homenagem ao dia do Deus Sol, a maior divindade entre os romanos em diversas épocas. Então começou assim. Era um dia de adoração pagã. Na história foi assim. O imperador Constantino, em 321 depois de Cristo, ele assina um decreto ordenando que todos guardem o dia de domingo. Os cristãos guardem o dia de domingo. Ele passou por uma falsa conversão. Porque ao mesmo tempo que ele se dizia cristão,
e adorava a Deus, aparentemente, ele também servia aos deuses pagãos. Mas ele fez uma jogada política para tentar unir boa parte do seu império, que agora era cristão, também com os pagãos. Ele fala assim, bom, vamos ser todos irmãos. Os pagãos já adoram o dia do sol, o dia do domingo. Então está fácil. Agora, para que essa divisão? Vamos ser amigos? Vamos nos unir? Os cristãos os cristãos já estavam nesse processo. Então ele aproveitou esse dinamismo de se afastar, por quê? Os judeus eram perseguidos. Então muitos cristãos, querendo se afastar de não serem identificados como judeus, o que eles fizeram? Bom, para eu não ser identificado como judeu, porque ele é perseguido, eu vou guardar então outro dia, porque sábado é muito parecido com o judaísmo, de ir na sinagoga e tal. Então, vamos, por precaução, outro dia. E foi migrando isso. E Constantino aproveitou toda essa dinâmica e agora colocou uma lei. E agora aprofundou, acelerou este processo. 40 anos depois, o que aconteceu? Isto que a Bíblia apresenta. Daniel 7,25 diz que no futuro surgiria um poder que mudaria os tempos e a lei. Vamos ler. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Aqui está falando de um poder perseguidor contra o povo de Deus. E cuidará em fazer o quê? Mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Que período específico é este? O livro do Apocalipse detalha. Quer conhecer um pouco mais sobre o período que essa igreja foi perseguida? Na classe bíblica você vai ter informação. O que aconteceu 40 anos depois desta ordem de Constantino? Veio então a Igreja Católica e assim determinou no Concílio de Laodiceia. Está aqui no Catecismo Católico. Lá na página 50 está escrito assim: que dia é o sétimo dia? O sábado é o sétimo dia. Aí vem a outra pergunta. Por que observamos o domingo ao invés do sábado? O próprio catecismo responde. Observamos o domingo ao invés do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, 40 anos depois da ordem de Constantino, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Então, de acordo com o entendimento católico, eles mesmos que transferiram esta guarda do dia de sábado, que assim Deus determinou, para o domingo. Agora pergunto: há algum texto na Bíblia que ordena a guarda do domingo? Mas há muitos outros que falam do sábado, não é? Agora, o que você prefere? Guardar um dia que assim o homem estabeleceu? Ou você prefere guardar aquele dia que Deus ordenou e que Ele abençoou? Eu prefiro que Ele abençoa. Porque lutar contra Deus é muito pesado. Não é possível. Você vai sofrer. Você vai se quebrantar. Você vai se machucar. Você vai se ferir. E você vai perder muitas bênçãos do Senhor. Então Deus quer que você avance. Agora, eu disse que eu ia apresentar um outro, voltando naquele aspecto de estudos, de que aqueles que guardam o sétimo dia, o sábado, de acordo com a lei de Deus, têm uma maior expectativa de vida. Lembra disso? São outros estudos. Este pastor não é adventista. É um pastor americano, pastor Josh Howerton. Ele, num dos sermões dele, ele apresentou este dado. Não foi ele que estudou isto. Ele só pegou e fez uma análise no meio do culto. E ele fala assim, olha, tem um grupo religioso que guarda o sábado. E a expectativa média de um americano são 77 anos. Só que este grupo que guarda o sábado
E ele começou a pregar para a igreja de que Deus colocou uma bênção especial no dia de sábado. Mesmo que oficialmente a igreja não guarde, a igreja dele, mas ele estava dizendo assim, nós precisamos experimentar isso. E olha só o cálculo que ele faz. Bom, ele viu então que os adventistas, aqueles que guardam sábado, não somente adventistas, mas esses que guardam sábado, vivem 11 anos a mais do que o restante da população. Ok? Então a média da população da idade americana, 77 anos. Adventistas, ou guardadores do sábado, 11 anos a mais. Veja, a expectativa média é esta que já falamos. Agora, veja o seguinte, ele começou a fazer os cálculos. Quantos dias a mais de vida um adventista tem, em comparação com o outro? Se são 77 anos, vezes 365 dias de cada ano, daria quantos anos? 28.105. Já está fácil o cálculo ali. Desculpa, dias. O que eu tinha falado? Anos, desculpa. 28.105 dias. Ok? Agora, vamos calcular então quantos sábados este adventista terá guardado neste período. 28.105 dividido por 7, ele terá passado quantos sábados? 4.015 sábados. Quanto tempo de vida a mais significa estes 4.015 sábados? 4.015 dividido por 365 dá o quê? Os exatos 11 anos de expectativa a mais que os adventistas têm. Aí você pode estar perguntando, o que isso quer dizer? Deus está dizendo assim, ó, para cada dia que você vive para mim, eu te devolvo para você viver. Porque Deus abençoou de maneira especial este dia. Todas as vezes que você vive para o Senhor Jesus, Ele vai lhe abençoar, Ele vai aumentar a sua vida, Ele vai proteger a sua casa, Ele vai proteger o seu lar, Ele vai dar uma vida longa, próspera, saudável, em grande média. Por quê? Porque Deus abençoou. A expectativa de vida desses adventistas não é por acaso, é uma bênção especial de Deus. Amém, irmãos? Isso quer dizer que você também pode experimentar essa bênção. Você também pode receber esta bênção. Eu quero, para terminar, contar a história do Paulo. Eu estava visitando aí o Paulo e a família. O Paulo visitava a igreja. Ia com a família, com a esposa. Ali do meu lado está a sogra. E não se decidia. Por quê? Ele trabalhava num posto de gasolina. E era exigido que ele trabalhasse no dia de sábado. E um dia, quando os visitei, perguntei, Paulo, por que você frequenta a igreja por várias vezes, mas por que caía nas escalas, não era todo sábado, mas nas escalas ele tinha que estar lá. Aí ele falou, pastor, é porque vez ou outra a minha escala cai no sábado e eu tenho que estar lá. Então por isso que eu não me batizo. Ele falou assim, é somente isso? Ele falou, sim. Ele falou assim, eu gostaria muito de me batizar. Mas, pastor, toda a minha família depende do meu trabalho. Como eu vou fazer? E aí abri a palavra do Senhor. E falei assim, Paulo, você tem fé em Jesus Cristo? Sim, eu tenho. Fomos para a história de Daniel. Abrimos no livro de Daniel. E você lembra daqueles jovens que foram levados para a fornalha? Sadraque, Mesaque, Abednego. Quando o rei começou a tocar as músicas, ele olhou e aqueles 3 jovens ficaram de pé. O rei mandou chamar e falou assim, olha, eu vou dar uma outra oportunidade para vocês, viu? Eu gosto muito de vocês. Eu sei que vocês são judeus, me servem aqui. Eu vou dar outra oportunidade. Mas dessa vez, o rosto de vocês vai estar no chão. Não vai ter outra chance. Eles falaram assim, rei, não precisa tocar a banda de novo. Fique sabendo, rei, que se Deus quiser nos livrar,
Ele há de nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós podemos ir para a fornalha, mas adorar a estátua que o Senhor construiu, que você construiu, Nabucodonosor, nós não vamos nos curvar. O rei, tomado de ira, manda aqueles jovens serem jogados na fornalha. Quando eles entram na fornalha, eles não entram sozinhos. Por quê? Um quarto homem, como diz Nabucodonosor, com a aparência dos deuses está com eles lá. Amém? Não importa se você vai enfrentar a provação, a batalha, fala assim, eu vou entrar no fogo, Jesus vai estar com você. Mas aqui a grande ênfase que eu quero dar aqui é a seguinte: eles não sabiam se Deus iria salvá-los ou não. Eles já tinham tomado uma decisão antecipadamente. Se Deus nos salvar, amém. Se Deus não nos salvar, amém também. Você acha que todos aqueles que foram fiéis ao Senhor, que foram jogados no fogo, foram livrados do fogo? Não. Muitos morreram queimados, torturados, dilacerados por animais. Mas eles também tinham tomado uma decisão antes. Eles falaram assim, nem que eu seja morto, nem que eu seja dilacerado, nem que eu seja crucificado, eu não vou me dobrar, eu não vou negar a Jesus Cristo. E eu virei para o Paulo e falei assim, Paulo, se aqueles homens estavam dispostos a dar a vida por fidelidade a Jesus Cristo, o que é o seu emprego em relação ao que Deus pode fazer por você? Ele falou assim, pastor, é verdade. Paulo, tome um propósito hoje, de você decidir servir ao Senhor e ser fiel a Ele, naquilo que você já compreendeu da palavra. E você vai voltar para o seu trabalho, independente do que vier. Você já vai ter tomado essa decisão. Se eles aceitarem a sua condição, amém, e glória a Deus. Mas se eles não aceitarem, você vai dizer amém também, vai sair do emprego, e nós vamos orar para Deus lhe dar outra coisa. E nós oramos ali. E sabe para quando foi marcado o batismo dele? Para sábado. Eu visitei a família na segunda. No sábado era o batismo. E eu fiquei lá na igreja. Será que o Paulo vai aparecer? Eu não liguei para ele para perguntar. Não liguei para ele para questionar. Afinal, o que eles disseram para você, Paulo? Não. Eu aguardei no Senhor. O tanque estava cheio. E a igreja estava em oração. Quando o culto estava começando, aparece o Paulo e a família com uma bolsinha e com a roupa para batizar. E eu perguntei o que aconteceu, Paulo. Ele falou assim, pastor, eu ainda não sei. Porque durante a semana eu falei para eles, olha, eu tomei a decisão de servir a Jesus. No sábado é o meu batismo. Eu não volto mais para trabalhar no sábado. E eles não me disseram nada. Mas eles já sabiam que hoje eu não estaria. E eu falei, hoje é o meu batismo. E eu disse, não importa o que vocês vão fazer comigo. De hoje em diante eu não negocio mais com Deus. Eu vou servir ao Senhor Jesus. No sábado ele se batiza. E estava lá. Pensa numa alegria daquela família, agora reunida, juntos para servir ao Senhor. No outro sábado, eu estava lá de novo. E eu encontro de novo com Paulo. E aí, Paulo, o que aconteceu? E ele disse, pastor, na segunda eles me chamaram no escritório, achando que eles já iam me despedir. E eu estava preparado. Mas o meu chefe de setor, ele disse o seguinte, Paulo, você é o nosso melhor funcionário. Nós vamos fazer o que for necessário para você ficar. As escalas vão ser trocadas para você fazer outras escalas no domingo ou no sábado à noite, da forma como você apresentou que você poderia trabalhar. Mas nós não queremos perder você. Continue conosco. Amém? Por que Deus o livrou da situação? Porque ele já tinha tomado a decisão antes. E Deus assim manifestou. Amados, hoje é tempo de nós sermos
fiéis ao Senhor. Não é tempo de ficarmos negociando, não é tempo de ficarmos distorcendo, não é tempo de ficar açucarando o sábado, é tempo de sermos fiéis à palavra do Senhor. Queridos, como nós temos vivido, muitas vezes agora dizendo para adventistas, que assim dizem que guardam o sábado, vivido de maneira tão frívola, banal, desvalorizada, o sábado, inserindo tantas outras atividades que não tem nada que ver com o santo sábado. Hoje eu não vou entrar neste aspecto, mas um dia aqui eu vou pregar exclusivamente sobre como guardar o sábado, e aí nós vamos falar para quem já guarda o sábado, mas hoje não é esse tópico. Hoje é para quem está pensando o que vai fazer. Quem sabe uma motivação, quem sabe uma decisão. Afinal, o que você precisa para avançar? Deus precisa restaurar a você. Deus precisa restaurar, quem sabe, a sua fidelidade, restaurar a sua entrega, restaurar o seu compromisso com o Senhor. Nós vamos cantar neste momento a música Restaura. E eu quero lhe convidar a você colocar diante do Senhor esta palavra e dizer: Senhor, restaura em mim a fidelidade, restaura em mim o meu compromisso, restaura em mim o poder de permanecer em Cristo Jesus e não negociar princípios, valores e ordens do Senhor. Amém? Esta é a vontade do Senhor.